Gente, louvado seja Deus, é uma alegria poder estar com vocês, rever tanta gente amiga, né, que o Evangelho vai nos dando de presente. Então, alguns que já viajaram conosco, tanto para Moçambique como para o Amazonas, né, o Jay me deu essa alegria de poder ajudar na logística das equipes, da organização, e é tão bom poder revê-los, né? Gente que marca o nosso coração, assim, que já mora no coração sem pagar aluguel, não é? Então, assim, quando vocês quiserem ir em São Luís, conhecer os Lençóis Maranhenses, né? Por favor, procura a gente, que a gente arruma um jeito aí de organizar a viagem para lá. É um paraíso, de fato, é um lugar único no mundo. Vale a pena você, um dia na vida, conseguir conhecer isso, tá? Então, a gente tem, na nossa igreja, gente que organiza essas viagens lá para os Lençóis. Então, vai ser uma alegria poder receber você na nossa casa. Nossa casa é pequenininha, né? Tem 2 quartos, mas os meninos passam para dormir conosco. Você pode ficar na nossa casa também, viu? Amém? Diga amém aí, gente. Gente, que isso. Só não façam como os goianos, né? Porque eu fui falar isso, não está contando nada ainda, tá? Por favor. Eu fui falar isso lá, e fui pregar numa igreja em Goiânia, e contei isso, falei isso, convidei com alegria, então assim, para poder quebrar o gelo, né? Então, quem quiser ir lá em São Luís, conhecer os Lençóis, fala conosco, fica na nossa casa. Um dia eu estou em casa à noite, umas 9 horas da noite, o telefone liga, toca, aí eu atendi, ele, pastor Dilvan, digo, sou eu. Ele, aqui é o Cláudio. Eu digo, que Cláudio? Aí ele, Cláudio de Goiânia. De qual Cláudio de Goiânia? Aquele que o senhor conversou lá na porta da igreja. Eu estava com a minha esposa. Eu digo, tudo bem, eu não lembrava quem era. Tudo bem, meu irmão, como é que você está? Pastor, estou atravessando uma ponte aqui, parece que já entrei em São Luís. Aí eu comecei a me tremer, eu digo, já entrou em São Luís? Acabei de entrar em São Luís, pastor, estou chegando na sua casa. O senhor lembra que o senhor falou que eu podia ficar aí? Aí eu digo, gente, a minha casa estava em construção, a cozinha estava em reforma. Eu fiquei, meu Deus, aí eu vou dizer para ele que está em reforma, ele vai entender. Eu digo, meu irmão, a nossa casa está com a cozinha em reforma. Pastor, não se preocupe, eu estou levando uma barraca. O senhor pode botar no jardim, no quintal, que eu fico aí. Então eu sei que aqui não tem goiano, tem? Não, não tem, graças a Deus. Avise antes, tá bom? Que a gente se organiza para receber você e vai ser uma alegria imensa, tá bom? Outra coisa maravilhosa que eu descobri, americano não sabe dirigir. Não sabe. Pastor Jay, com muita alegria, nos concedeu um carro, então eu estou dirigindo. E tem tanta gente buzinando atrás de mim, eu estou fazendo tudo certo e fica a gente buzinando atrás de mim, eles não sabem dirigir, gente. Deviam ir lá para o Brasil aprender um pouquinho, não é? O tempo agora pode correr, tá bom? Gente, Romanos capítulo 10 é o texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ontem eu estava tão nervoso para começar aqui, na primeira vez nos Estados Unidos, primeira vez na igreja com vocês. E eu nem apresentei a minha esposa querida, não é? Ela estava lá atrás arrumando lá o nosso stand. Depois passe lá no stand, por favor, porque se você não comprar nada de lá, eu não consigo voltar para o Brasil, né? Então, na verdade, tudo que a gente vende lá é para o ministério, para a igreja do lugar difícil. É só 28 minutos? Não está errado, não? Ele me disse que era 50, não era, não? 28 não é no domingo de manhã? É 28 agora só? Estou perguntando para você. Para ti, Jay. 28 que me deram. Tem um pouquinho mais. Tá bom. Então, deixa eu rapidinho falar. Depois conversem com a minha esposa e peçam para ela mostrar os pezinhos dela. Gente, são os pés mais lindos do mundo. Por favor, não sei se ela está com o sapato fechado ou aberto, mas ela mostra para você. Porque a Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, não é? E foi ela que pregou Jesus para mim, me evangelizou, então é a mulher dos pés mais lindos, não é verdade? Romanos 10. Ai, Jesus, para o tempo aí, Senhor. Faz como Elias, para o tempo aí. Romanos 10, a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é digno de ser anunciado entre todas as nações.
Nesta hora, ao abrirmos a Tua palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, que Ele nos desperte para a missão, que Ele nos transforme em uma igreja de mãos abertas, mãos que sustentam, mãos que enviam, mãos que servem para a glória de Cristo. Como crerão se não ouvirem, Senhor? E como ouvirão se não houver quem pregue? Faz de nós, ó Deus, instrumentos fiéis do Teu envio, em nome de Jesus, aquele que é o missionário eterno do Pai. Nós oramos. Amém. Amém. Eu queria que vocês pensassem nessas perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui, porque essas perguntas, elas de fato, ele destaca 5 componentes que eu entendo que é o combustível para a missão, que é, na verdade, aquilo que nós precisamos entender sobre uma igreja missionária, uma igreja que envia, e devem estar presentes esses elementos em toda a missão do Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma série de perguntas, verso 13 ao verso 14, que apontam para 5 palavras. Eu vou dar essas palavras para vocês na ordem inversa que o apóstolo Paulo apresenta para nós, tá? Ele menciona invocar Deus, crer, ouvir, pregar e enviar. Eu vou fazer na forma inversa. Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar Deus, tá? Porque esta, para mim, é a estrutura da missão. Essas são as 5 componentes. Quando você pensa em fazer missões, uma igreja missionária que não vê dessa forma, toda missão que ela fizer é uma missão míope, incompleta. Nós temos um grande desafio diante de nós, irmãos. Dos 8 bilhões de pessoas que habitam nesse planetinha chamado Terra, 8 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões não são alcançadas pelo Evangelho. Mais de 3 bilhões. Com esse Evangelho que é central para a salvação através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A área menos evangelizada do mundo é o que nós chamamos de janela 1040, não é? Uma verdadeira janela de desafios. São 62 países marcados por grande pobreza, por baixa qualidade de vida, por uma dificuldade extrema quanto à evangelização. Mais de 50 países ali são totalmente fechados para o cristianismo. Então vejam, 5,33 bilhões de pessoas vivem na janela 1040. É 65% da população mundial. Então vejam, a janela 1040 é a área do mundo que mais existe pessoas vivendo. Quase 2/3 da população mundial vive nessa área, porém é a região com a menor quantidade de missionários do mundo. Uma recente pesquisa foi feita, 90% de todos os missionários do mundo, 90% são enviados para países, para povos onde já existe um trabalho missionário ou uma presença missionária. Apenas 10% são enviados para etnias ainda não alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Existe uma diferença entre perdidos e perdidos não alcançados. Aquele seu vizinho que não tem Jesus, ele está perdido. Aquele seu colega de trabalho, de escola, que vive com você, caminha com você, não tem Jesus, ele é alguém que está perdido. Mas existe um grupo de pessoas, de milhões de pessoas, que são perdidos não alcançados. Porque esse seu colega de trabalho, o vizinho, se ele bater na sua porta, se ele falar com você, pedir uma palavra sua, ele vai receber o Evangelho de Jesus. Mas existem aqueles perdidos que não têm como receber nada, nada do Evangelho. Homens, mulheres, meninos, meninas, de várias raças, culturas, tradições, línguas, tribos, a grande maioria sem conhecer Jesus, sem saber nada da existência de Cristo Jesus. É um desafio enorme que nós temos, não é? O que ainda precisa acontecer para que o Evangelho alcance essas pessoas? 5 coisas precisam acontecer. Alguém tem que ser enviado. Esse enviado deve pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, como o Senhor Jesus fala. Em terceiro lugar, o Evangelho pregado deve ser ouvido de uma forma inteligível, que a pessoa possa entender a pregação. Em quarto lugar, tem que acreditar no Evangelho, tem que compreender o Evangelho. E em quinto lugar, essa crença deve levar o ouvinte a clamar ao Deus da salvação. 5 coisas. Não importa onde você esteja. Estados Unidos, Brasil, África, Xangai, na Índia, Colômbia, Canadá, Rio de Janeiro, Maranhão. O problema é o mesmo. Pecado. A solução é a mesma.
o Evangelho. E a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para que esse Evangelho alcance, seja anunciado, ele seja demonstrado ao mundo. Então a gente não pode desistir da igreja, irmãos. E a gente não pode desistir de confiar no Evangelho. Então, em primeiro lugar, eu quero que a gente pense, antes de tudo, sobre o envio. Essas pessoas precisam que nossas igrejas enviem pessoas até eles, tá? Veja o verso 15, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Eu defendo a compreensão de que a carta do apóstolo Paulo aos romanos, ela é, na verdade, uma carta de pedido de levantamento de recursos missionários, recursos para que ele pudesse ir até outros povos e pregar o evangelho. É uma carta de pedido de ajuda financeira. O livro de Atos, por exemplo, vai nos dizer que os principais apoiadores do apóstolo Paulo ficavam ali, a igreja de envio dele é a igreja de Antioquia, extremo leste de Antioquia. E aquelas igrejas, e arredores, elas apoiaram o apóstolo Paulo para que ele pudesse levar o evangelho por toda aquela parte conhecida até a cidade de Roma, até Roma, onde Paulo estava ali se preparando para ir, quando ele escreve essa carta. E então ele diz lá no final do capítulo de Romanos capítulo 15, que aqui está a pergunta financeira. Romanos 15, verso 20 ao verso 24, ele diz: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade dessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem, olha o que ele vai dizer agora, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado. Então veja, Paulo entendia que a igreja enviadora dele, a igreja de Antioquia, estava muito longe da Espanha. E ele então precisava que uma outra igreja o apoiasse, o enviasse para lá. Então ele escreve essa carta, possivelmente enviou por uma mulher chamada Febe, de quem nós vemos no verso 16, uma mulher de negócios, que estava em viagem para Roma. Febe leva a carta para Roma, eles leem aquela carta, a carta que fala sobre a glória de Deus, a carta que fala sobre a maravilha que é o Evangelho, e o apóstolo Paulo diz assim: se esse Evangelho que eu estou entregando para vocês é tão bom, como que vocês podem aproveitar isso só para vocês? Como? Vocês não querem que esse evangelho tão maravilhoso vá mais longe, vá a outros lugares, para os lugares que ainda não foram alcançados? Vocês não querem, de fato, fazer parte desse grupo que envia aos 4 cantos do planeta? Eu estou indo até vocês para que vocês possam me ajudar a chegar lá. Esse é o livro de Romanos. Tá? No início de Romanos e no final de Romanos tem uma frase que eu digo que ela abre parênteses e fecha parênteses do livro de Romanos. E olha o que diz. Romanos capítulo 1, no verso 5, diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Agora vá até o último capítulo de Romanos, capítulo 16, verso 26. Olha o que diz o texto. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, a mesma frase, entre todas as nações. Então esse evangelho deve ir a todas as nações, do apóstolo Paulo. Então você tem do começo de Romanos ao fim de Romanos, tudo no meio dele é a carta, é a glória do evangelho, mas o começo diz, para que esse evangelho vá às nações. No final diz, para que esse evangelho vá às nações. Essa repetição de Paulo não é acidental. Não, não é. Paulo está dizendo, o evangelho é glorioso demais para ser desfrutado somente por vocês. É glorioso demais, apenas para que vocês gozem dele. Ele tem que alcançar outros povos. Ele tem que alcançar outras nações. E a pergunta é, como pregarão se não forem enviados? O que é que nós temos feito pelo envio de missionários aos lugares mais distantes? É um privilégio enorme fazer parte de uma igreja que envia missionários, que investe em missões, que leva o chamado de Deus a sério. Enviar missionários é um ato de obediência, mas também é, claro, um sacrifício, tanto para a igreja quanto para o próprio missionário que vai. É sacrifício para a igreja, claro que é, porque enviar missionários significa que nós vamos abrir mão de recursos financeiros.
Nós vamos investir nisso, não é? E muitas vezes é abrir mão dos membros mais talentosos da igreja. Lembre que Antioquia envia Paulo e Barnabé. Pense no que é ter uma igreja, 2 pastores como Paulo e Barnabé. E são exatamente esses 2 que a igreja envia. Paulo foi enviado por sua igreja em Antioquia, uma comunidade que provavelmente sentiu o impacto de ficar sem os seus 2 principais pastores. É sacrifício para a igreja, mas também é sacrifício para o missionário, porque ser enviado implica deixar para trás conforto, deixar para trás segurança, deixar para trás, muitas vezes, a proximidade da família. Em Romanos, capítulo 15, verso 24, Paulo expressa a sua intenção de ir para a Espanha, que era um território desconhecido, potencialmente muito hostil, mas ele sabia que essa era a vocação dele. Considere, por exemplo, o exemplo de igrejas que enviam seus líderes mais capacitados para plantar igrejas em outras culturas, em áreas carentes. Essas decisões, muitas vezes, são difíceis para a igreja, mas elas refletem uma confiança profunda na provisão de Deus. Por outro lado, a gente precisa investir e enviar pessoas que a maioria da igreja não conhece, que talvez nunca nem conheça. Porque missões é parceria, irmãos. E se existe alguma coisa que eu aprendi com o pastor Jay, com a Atos 29, é esqueça a placa da sua igreja. Esqueça isso. Missões é parceria. Nós temos que investir em projetos missionários, independentemente de serem da nossa denominação, da nossa mesma igreja, missionários que estão nos mais diversos lugares, onde a gente não consegue ir, então a gente financia eles, investe neles. Pessoas que estão aí plantando igrejas perto de nós e longe de nós, ok? Enviem nisso, invistam nisso, orem pelos missionários que estejam plantando igrejas onde vocês não podem ir, onde não podemos colocar os pés. Nos mais diversos países existem missionários hoje, porque existe igreja como a de vocês, investindo em missionários, que não pertence à denominação batista, que não pertence à nossa igreja, mas a outras igrejas, mas façamos isso do jeito certo. Não é apenas uma questão, missões não é uma questão de estatística, eu quero que a gente possa entender isso, eu falo muito sobre isso para os meus alunos. A gente tem que identificar o vocacionado, tem que treiná-lo bem, tem que enviá-lo e tem que sustentá-lo. Missões não é decisão burocrática de igreja. Missões não deve fazer parte da planilha financeira da igreja, daquela coluna de despesas. Missões não está na coluna de despesas. Missões é investimento no reino de Deus. Amém? Mas alguém gosta de dizer assim, mas a minha igreja é pequena, não tem como enviar um missionário, não tem como investir financeiramente. Isto é a maior mentira de Satanás que existe nas missões hoje. Uma igreja pequena pode se juntar com uma outra igreja pequena, e 3 igrejas pequenas, juntas, podem fazer muito, mas muito mais do que uma mega igreja que tem um coração só para si. No outro extremo do nosso envio está o envio daqueles que são mais preciosos para nós. Membros de nossa igreja que a gente ama tanto, e a gente diz para eles assim, com um nó na garganta, sim, nós vamos enviar você. Nós vamos deixar você ir, nós vamos investir no seu ministério, nós vamos enviar você, a gente vai junto com você. E aí a gente pega aqueles que são mais preciosos para nós, e a gente manda para os lugares onde hoje a gente não consegue chegar, para irem morar nesses lugares, plantar igrejas, pregar Jesus, porque a nossa igreja decidiu abrir mão deles e dizer, sim, nós enviaremos vocês. A nossa igreja é uma igreja pequena em relação à nossa cidade, e a gente tem feito muito isso. Minha filha diz assim para mim, papai, sempre que tem alguém na igreja que está se levantando aí, que a gente começa a gostar dele, que é gente boa demais, começa a pregar bem, ensinar bem, o senhor envia para plantar a igreja. Por que só envia os bons? Eu disse, porque, minha filha, campo missionário não é clínica de recuperação de gente doida. Entendeu? Gente doida, gente que dá problema, fica aqui para eu sustentar, para eu cuidar, não é para eu tolerar. A gente manda os bons, não é verdade? É difícil,
É difícil. Há pouco tempo nós enviamos um dos nossos missionários mais promissores. Eu mesmo queria que ele estivesse lá na igreja conosco, nos ajudando a formar mais missionários. Mas nós enviamos para plantar uma igreja no interior do Maranhão, numa cidade bem pobre do Maranhão, né? Então a gente enviou ele também. Alguns anos atrás, a gente fazia um trabalho na penitenciária de segurança máxima de São Luís Maranhão, chamada Pedrinhas, né? Lá o povo, quando está muito contente um com o outro, eles cortam a cabeça de um do outro, cortam o braço, né? Naquelas rebeliões. E a gente tinha um trabalho lá de formação de líderes lá. A ideia era dar teologia para eles, ensiná-los, para que eles pudessem ser líderes espirituais dentro da penitenciária, né? E ali veio um jovem para Jesus, promissor, estava preso já há 2 anos ali por tráfico de droga, trazia droga de Manaus para São Luís, e a gente começou a ensinar o Evangelho, ele vem para Jesus, a gente começou a ensinar teologia para ele, e um dia eu estou dando aula no seminário à noite, e a secretária me chamou, disse: pastor, tem um jovem lá fora que quer falar com o senhor. Eu disse: deixa só esperar um pouquinho, deixa eu terminar a aula que eu vou falar com ele. Terminou a aula, isso era à noite, eu chego para ele, aí eu olhei, era o Francisco. Eu disse: Francisco, está fazendo aqui? Tu fugiu da cadeia? Aí ele disse: não, pastor, não, eu estou na condicional. Me deram aí a condicional, agora eu só tenho que ir lá uma vez por mês assinar, mas, pastor, eu preciso de um lugar para morar e eu preciso de um lugar para trabalhar, porque senão eu tenho que voltar para lá. Aí a gente fala lá no Nordeste, assim, pegou a gente de corpo aberto, né? Assim, aquela coisa, não sei o que eu faço, que 3 segundos, o tico e teco trabalharam, e eu disse: espera só um instantinho. Aí eu fui no carro, peguei o molho de chave da igreja, e cheguei assim: Francisco, eu chamei de Veri, que é Francisco Verão. Veri, estende a mão. Aí ele estendeu a mão, aí eu botei o molho de chave na mão dele e disse assim, bem pentecostal o negócio, tá? Esqueci que era presteriano. Veriano, a partir de hoje você será, nem por a voz, o vigia da igreja. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor é doido? Eu estou saindo da cadeia hoje, pastor. Como é que eu vou ser vigia da igreja? Eu disse: meu filho, você é crente ou não? Ele disse: eu sou crente. Eu digo: então, as coisas velhas ficaram para trás, esse que tudo se fez novo, amém? Então vamos para aqui para frente. E ele foi trabalhar na nossa igreja como vigia. É claro que eu não disse para a igreja de onde eu consegui o vigia, não é? Fiquei na minha, não contei para ninguém. Ele trabalhou, passou alguns anos trabalhando conosco, há uns 2 anos, ele chegou para mim: pastor, eu quero ser pastor que nem o senhor. Eu disse: pai, só me bota em confusão, senhor. Eu disse: vou conversar com o conselho da igreja, enviamos ele para o seminário, ele estudou no seminário e hoje é o pastor Francisco Veriano, para a glória de Deus Todo-Poderoso. E um dia nós o enviamos para plantar uma igreja, e hoje ele está plantando uma igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Só contei para a igreja no dia da ordenação dele como pastor. Eu disse: gente, o vigia, vocês não sabem de onde ele veio. Quer contratar um bom vigia, vai lá em Pedrinhas. É difícil, não é? Mas um dia a gente tem que enviar, aí dói no peito. E no meio de tudo isso, nós somos os enviados pelo Senhor Jesus Cristo, todos nós. Lembrem, pouco antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 20, verso 21, assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. Não somos apenas os remetentes, todos nós somos enviados pelo Senhor para servir ao nosso Deus, aonde Deus nos colocar. E nós juntos devemos fazer isso para a glória dele, amém? Existe o envio, é a primeira parte da estrutura, né? Mas Paulo pergunta no verso 14, como ouvirão se não houver quem pregue? Vejam, pastores foram dados para a igreja como presentes. Pastores são um dom de Deus para a igreja, para edificar a igreja do Senhor Jesus. Nós treinamos, nós enviamos missionários, não é para que preguem Jesus, nós pregamos Jesus, o nome de Jesus, a mensagem de Jesus tem que estar nos nossos lábios, no lábio de todas as pessoas que reivindicam Ele como a sua própria esperança. Não é apenas uma informação, é uma proclamação com autoridade, não a autoridade do pregador ou de quem evangeliza, é a autoridade do Rei do Universo, que passa por essa pregação do qual Paulo fala aqui. É uma mensagem que está sendo proclamada, anunciada, não como uma informação, não como um comercial, não como um post de mídia que você coloca lá e depois apaga. Não, é uma proclamação autorizada da mensagem do Rei, com consequências eternas.
Essa é a pregação que Paulo declara aqui. O próprio Senhor Jesus, pouco antes de ascender aos céus, Mateus 28, como nós ouvimos ontem com o pastor Ronaldo, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. E esse portanto que o apóstolo Paulo utiliza aqui, vocês estão indo com a minha autoridade, não com a autoridade de vocês, é a minha autoridade. Vocês vão não porque acham que é uma ideia muito boa aí. Vocês vão porque eu tenho toda a autoridade, eu confiei a minha autoridade a vocês, vão com ela, com a minha mensagem, e proclamem a verdade. Missões requer o envio e requer pregação. Requer, ok? Exige o anúncio da eterna palavra de Deus. É uma proclamação autorizada da mensagem e o convite do Rei do Universo. Essa é a nossa missão. As pessoas olham para as comunidades pobres com as quais eu trabalho e entendem que os pobres precisam de missões médicas, de missões odontológicas, missão onde a gente faz educação, missão onde a gente faz acampamento, missão onde a gente cava poços, missão onde a gente vai lidar com a pobreza, com necessidades sociais. Gente, todas essas coisas são muito boas, todas essas coisas são muito importantes, todas elas são necessárias para essas áreas de grande pobreza, mas elas não são um fim em si mesmas. Essas coisas são plataformas onde a gente sobe para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Evangelho para eles. O Evangelho para eles. A igreja não prepara e envia plantadores e missionários que irão apenas para passear em tempo de férias. Nós enviamos missionários, plantadores treinados, que sejam bênção na igreja local. Bênção aqui. Não adianta, se você não é uma bênção aqui, você não vai ser bênção lá. Para que preguem com autoridade. Para que pregue a mensagem do rei. Qual é a mensagem do rei? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Vejam, é a troca que houve na cruz, essa é a mensagem. Nosso pecado vai para Jesus, onde Ele foi tratado como o nosso pecado merecia, e a sua justiça é depositada em nossa conta. Venha a nós, para que o Pai dos céus olhe para nós e nos veja como perfeitos aos seus olhos, santos aos seus olhos, justos aos seus olhos, mesmo agora, como o próprio Jesus é. Ou colocando, como Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o seu nome. Aí está. Essa mensagem tem que ser pregada nas ruas, tem que ser proclamada em cada bairro, em cada cidade, em cada condomínio, em cada país, para os restantes dos 3,2 bilhões de pessoas desse mundo que nunca ouviram, nunca foram alcançadas, para que sejam alcançadas antes do retorno do rei. Esse é o combustível da missão. Devemos estar enviando missionários que até eles, devemos pregar para eles. E mais, verso 14, como ouvirão, se não há quem pregue? O Evangelho tem que ser ouvido de uma forma inteligível, com compreensão, antes que ele possa ser crido. Não é uma fórmula mágica, meus irmãos. Se dissermos as palavras certas, então as pessoas vão entender, então vão se converter. Não funciona assim. Tem que ser comunicado de uma forma inteligível, para que seja entendido. Eu falo muito para meus alunos de seminário, para dessa bobagem de estar enchendo o sermão de palavra em grego e hebraico e aramaico, né, como se todo mundo fosse se empolgar demais com essas coisas. As pessoas têm que entender o que está sendo pregado. Entender. Tá? A maneira como a gente comunica, como a gente proclama o Evangelho, tem que ser contextualizada. Nós pregamos ali em nossa cidade, a gente trabalha com uma plantação de igreja em uma comunidade muito pobre, chamada de Palafitas, né? Casa de madeira sobre a área da Maré, ali em São Luís. Né? E ali a gente trabalha com crianças. Toda quinta-feira estamos pregando lá para crianças. Né? E a gente precisa apresentar o Evangelho de uma forma que elas compreendam.
Para uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, você não prega o evangelho a nível universitário, não é? Você comunica a verdade do evangelho, o conteúdo do evangelho, mas numa linguagem que elas possam entender. No seu contexto, daqueles jovens cérebros delas possam captar, mas a mensagem do evangelho, a tal ponto que desde muito cedo compreendam, que ouçam e possam clamar a Deus. A gente precisa encontrar a maneira certa de fazer isso, mas precisamos pregar o evangelho de Jesus. O verso 17 coloca dessa forma: e assim a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Jesus que a gente prega, ok? É a palavra que explica o resgate que aconteceu na cruz que a gente prega. Então nós precisamos treinar nossa igreja, precisamos ensinar nossa igreja a serem evangelistas intencionais. Aproveitar todas as oportunidades. Paulo fazia isso, ele evangelizava. Ele chegava numa cidade, procurava a sinagoga para evangelizar os judeus, mas também Paulo ia para as praças, ele ia para as feiras, ele ia para as ruas, né? Eu vou pregar muito nas comunidades pobres lá em São Luís, e eu ando pelas ruas, eu conheço, vou nas casas, bato nas portas das casas, eu procuro conhecer todo mundo para que todo mundo possa me conhecer. E muitas vezes eu fico assim, meio bem suado, né? Porque lá em São Luís, vocês sabem que já foi lá, é muito quente, e a gente fica suado, então eu entro nos comércios, porque eu acho que se eu ganhar o comerciante para Jesus, então assim, se eu ganhar o padeiro, se você ganhar o padeiro do bairro para Jesus, cada saco de pão que sair vai com um folheto bíblico dizendo: na casa de seu Zé Maria tem uma reunião de oração todas as quintas-feiras à noite, às 19 horas, você vai lá. Não é? Você já pensou em ganhar isso? Não é verdade? E eu entro lá e digo assim: ô querido, tudo bom? Você pode me conseguir um copo com água aí, por favor? Eu não faço assim, né? E ele vai dizer sempre, geralmente acontece, né? Quando Deus quer, sempre acontece. Ele diz assim: está quente lá fora, não está? Eu disse: tá, mas tem lugar mais quente. Aí ele vai dizer geralmente: ah, Teresina, né? Lá é quente demais. Eu digo: é verdade, mas tem lugar mais quente. Ele diz: Orlando? Eu digo: também, mas tem lugar mais quente. Ele: que lugar é esse? Se o senhor me der 5 minutinhos, eu digo por que o senhor não deve ir para lá. E aí a gente entra com o evangelho de Jesus. Porque o lugar, vocês sabem qual é, que é o inferno, não é? As cartas, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, ele fala de justificação. Paulo era um bom presbiteriano, o melhor presbiteriano das Escrituras, não é verdade? Ele fala sobre predestinação, fala ou não fala? Fala sobre eleição, mas nas ruas, nas praças, nas feiras, ele pregava Jesus Cristo e este crucificado, amém? Essa é a nossa mensagem. Eu acredito que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Então, como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Veja, não é suficiente ouvir de uma forma inteligível, de forma que você entenda. Tem que ir ao ponto de acreditar. E aqui, nesse ponto, que o ministério entre os pobres não pode ser resumido a uma tarde de evangelização, a uma distribuiçãozinha de sopão e de cestas básicas. Qual é o mínimo que alguém precisa crer, entender, para que a crença de alguém seja verdadeira? Vocês sabem? Qual é o mínimo que alguém tem que acreditar para ser um seguidor genuíno de Jesus? Quanto que ele precisa acreditar? Paulo, no verso 9 de Romanos, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, o apóstolo Paulo parece que pega tudo e torna muito simples, não é? Muito fácil, não é verdade? Vejam só, mas à medida que Paulo vai continuar a sua missão, ele continua a falar sobre essa ideia, sobre o que precisa ser crido para que a fé de alguém seja verdadeira. E ele fala lá em 1 Timóteo 3,16, ele diz: grande é o mistério da piedade. E então ele define esse mistério. Ele diz: Jesus foi manifestado em carne, justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre gentios, foi crido no mundo e recebido em glória. Pergunta: é isso que precisa ser crido para que a sua fé seja verdadeira? Deixa eu interromper com outra pergunta. Em que parte do que Paulo acabou de dizer os demônios não acreditam?
Pense nisso. Os demônios acreditam que Jesus se manifestou em carne? Sim ou sim? Para ninguém errar. Sim. Os demônios acreditam que Jesus foi justificado em espírito? Sim ou sim? Sim. Que os demônios acreditam que ele ressuscitou da sepultura? Sim ou sim? Sim, os demônios acreditam nisso, não é? Os demônios acreditam que ele foi visto pelos anjos, foi proclamado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Sim, eles acreditam. Na verdade, Tiago capítulo 2, verso 19 diz mais, que eles acreditam tanto que eles fazem o quê? Que eles tremem. Eles tremem, eles se emocionam com isso. Eu acho que devemos parar e pensar sobre essa questão. O que separa a crença salvadora da crença dos demônios? Que não faz nada bem para eles, que leva eles para o inferno. A resposta, eu creio, está no quinto componente da missão de Paulo. Não basta levar as pessoas a entender e acreditar, elas têm que invocar o nome do Senhor Jesus. Isso nos leva à primeira pergunta de Paulo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Ele fala sobre isso em Romanos 10, 13, ele vai citar Joel, capítulo 2, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, no final das contas, é isso que a missão busca, ok? A missão busca levar as pessoas não apenas a ouvir, mas a entender, e não apenas entender, mas a acreditar, e não apenas acreditar, mas também a invocar o nome do Senhor. É por isso que a gente não pode enviar qualquer pessoa para o campo missionário. Enviar, treinar, capacitar gente que prega a verdade e que esteja pronta para discipular essas pessoas. Se você estudar todos os 66 livros da Bíblia, vai descobrir que invocar o Senhor é repetido 58 vezes. É uma corrente dominante na Escritura Sagrada. Se torna uma das descrições mais claras de quem é aquele que segue Jesus. Isso remonta para nós, Gênesis capítulo 4. Após a criação, após a queda, após a maldição, após o banimento do jardim, depois que Caim, o primogênito, mata Abel, depois que o terceiro filho, Sete, nasce, ele cresce, ele tem um filho. E este é o neto de Adão e Eva, a quem eles nomeiam com o nome de Enos. Se você pensar no hebraico aqui, a palavra Enos vem de uma raiz que significa delicado, frágil, suave. E a minha suspeita é que Sete, o terceiro filho nascido de Adão e Eva, segurou seu bebezinho Enos nas mãos e fez que nem aquele macaquinho do Rei Leão, levantou ele, o terceiro filho nascido de Adão e Eva, segurou sobre sua cabeça aquele bebê recém-nascido e olhou para ele e disse assim, você é Enos, você é frágil, você é vulnerável, você é ilimitado, você é imortal, você é mortal. Nossas vidas são transitórias, elas não têm sentido sem Deus, que nos criou à sua imagem. Nós precisamos de ajuda, você é Enos. E no versículo seguinte, no capítulo 4, ele diz, a Sete nasceu-lhes também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. E essa é a primeira vez que é mencionado invocar o nome do Senhor. Mas a partir daí, Abraão faz isso, Abraão constrói um altar e invoca o nome do Senhor, Isaac faz isso, constrói um altar e invoca o nome do Senhor, os salmos falam sobre invocar o nome do Senhor, muitos salmos, invocar o nome de Deus, Salmo 18, Salmo 50, Salmo 145, perto está o Senhor de todos que invocam em verdade, Salmo 116, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Responda, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é uma maneira de olhar para Ele e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor, eu te desejo, Deus, eu não posso viver a minha vida sem Ti, Deus, só tenho esperança no Senhor. Sofonias capítulo 3, verso 9 diz, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja, quando você lê o livro de Atos, capítulo 9, verso 14, quem Paulo procurava para matar, diz o texto, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Vejam,
Invocar o nome do Senhor é um título específico para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que amam Jesus, que confiam em Jesus, que seguem Jesus, estão dispostos a sacrificar tudo por Jesus, são pessoas que invocam o seu nome. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele define para quem ele está escrevendo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é lançar sobre ele e dizer: Senhor, Tu és a minha única esperança. Senhor, eu preciso de Ti, eu Te amo, Jesus. Tu és a verdade, Jesus. E se deu a conhecer a mim, Jesus, e eu amo pertencer ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo, realizando, quando enviamos pregadores, enviamos missionários aos 4 cantos da terra. Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo mundo que vive uma vida dizendo: Senhor, eu estou sozinho. Senhor, esteja perto de mim, Pai. Fique perto de mim, Pai. Senhor, eu estou preso no meu vício, Deus, na minha tentação, na minha idolatria, Pai. O Senhor poderia, por favor, me resgatar, Deus? Ó Senhor Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou, o Senhor pode dirigir meus passos, Senhor, esteja perto de mim. Uma vida de clamor. E não é apenas ser resgatado da eternidade que isso resulta, é estar sendo resgatado por uma vida de riquezas, sabe? Bem-aventurança, plenitude, agora nessa terra. É um resgate presente, Romanos 10. No verso 12, Paulo diz: pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Ah, irmãos, o que a gente mostra aos perdidos na evangelização? Não é qualquer tipo de resgate. É a salvação que temos quando a gente clama a Ele. É uma rica, plena, como diz Paulo, uma bela salvação que se torna nossa e que a gente deve dar a conhecer aos outros. Essa é a estrutura da missão. Esse é o combustível da missão. Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar naquele que cremos. Esse é o lugar que vai concluir a missão do Senhor, e aqui começa a grande festa. E ela é retratada, eu quero concluir com isso, para nós, tão lindamente. Se você já teve oportunidade, eu indico para você, leia as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Não veja os filmes, leia os livros. Nós estamos fazendo essa leitura, um clube de leitura com os meninos e meninas lá das Palafitas. Eles já leram o livro 1, já leram o livro 2, já leram o livro 3, e eles não sabiam ler direito, e hoje já sabem ler sozinhos. E sabe o que é legal? Passamos o filme para eles. Eles disseram assim: pastor, a gente prefere os livros do que os filmes. Louvado seja o Senhor. No último livro, chamado de A Última Batalha, o último parágrafo de C.S. Lewis, ele diz assim: Aslan, o leão, estava conversando com as crianças. E C.S. Lewis escreve: enquanto Aslan falava, ele já não parecia mais um leão. Mas as coisas que começaram a acontecer depois disso eram tão grandes, tão bonitas, que eu não posso escrevê-las. E para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com toda certeza, todos viveram felizes para sempre. Mas para eles, era apenas o começo da história real. Toda a sua vida nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia foram apenas a capa e a folha de rosto. Agora, finalmente, eles estão começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu, que dura para sempre, na qual cada capítulo será melhor do que o capítulo anterior. O que vai nos levar até lá? De acordo com o apóstolo Paulo, sendo igrejas que enviam, que os enviados sejam preparados para pregar,
para que os perdidos sejam alcançados, para que creiam, invoquem o nome do Senhor. Isso é missão, irmãos. Esse é o nosso privilégio. Este é o combustível que vai terminar a missão. Louvado seja Deus por sermos chamados a participar de tão grande glória. Cada capítulo da nossa vida na eternidade será melhor do que o capítulo anterior. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças por tua palavra que é viva e eficaz, que nos chamou hoje a olhar para o mundo com os olhos da compaixão de Cristo, para ouvir o clamor dos que ainda não conhecem o teu nome. Oh, Deus, muito obrigado por nos lembrar que somos uma igreja chamada para enviar, sustentar, proclamar com mãos abertas e corações obedientes. Desperta em nós, Deus, ó Pai, o ardor missionário, a ousadia do Evangelho, a disposição de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, cooperadores da tua grande seara. Sustenta-nos com a tua graça, usa-nos para que muitos, em cada canto desta terra, invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Em nome de Jesus, a quem pertencem todos os povos, todas as línguas e todas as nações, nós oramos. Amém e amém.